O espaço geográfico é o espaço construído e alterado pelo homem. O espaço geográfico tem a ver com as relações que os homens estabelecem entre eles e entre a natureza. A gente sabe que o espaço geográfico comporta elementos naturais, clima, relevo, as árvores e elementos que são construídos e alterados pelos homens, edifícios, ruas, enfim, prédios. Estamos na estação ferroviária de Ressaquinha. E esse espaço geográfico tem uma estreita relação com a criação de todo o espaço geográfico da cidade e estreita relação com a história desse pacato município. A estação ferroviária de Ressaquinha é muito antiga. A sua inauguração se deu em 1882. E nessa época, o município ainda não era município e nem tinha esse nome. Em 1882, a estação foi inaugurada e o nome Ressaquinha foi escolhido devido a um rio, não devido ao nome do município. Naquela época não era um município, era somente um distrito do Ribeirão de Alberto Dias, que comportava 3 espaços geográficos, o que hoje é o município de Ressaquinha, o que hoje é o município de Alfredo Vasconcelos e um pequeno pedaço do município de Barbacena. Ou seja, essa estação é mais antiga do que a emancipação deste município. Foi através desta estação e ao redor dessa estação que esse espaço geográfico se modificou. Vamos dar uma olhadinha? Essa estação é muito antiga, como eu falei, desde o século XIX, tinha grande importância para o transporte de passageiros, para o transporte de cargas. Se a gente olhar essa rua, por exemplo, ela não era asfaltada, era uma rua de terra. Essa foi uma transformação do espaço geográfico. Ou seja, o asfaltamento é muito mais recente da data da criação da estação. Esse jardim também não existia. Mas se nós formos olhar as estruturas de pedra, ainda é a mesma da época da criação. Essa parte do espaço geográfico construída e alterada pelo homem se mantém intacta desde a inauguração. Se a gente olhar o fundo da estação, ou seja, o município, nós temos a capela, aliás, a matriz de São José Operário. Na época da inauguração da estação de trem, essa matriz não existia. Foi depois da estação e quando o povo começou a ocupar os locais, os lugares geográficos que hoje chamamos de Ressaquinha, que as pessoas reivindicaram a diocese pela criação da igreja. E em 1925 foi criada a paróquia de São José Operário. Então aquele espaço geográfico, o relevo se manteve, a altura, a altitude, porém ele tem um edifício que foi uma criação humana. Ao lado, a escola, a casa paroquial, o próprio jardim, mantém o relevo, que é a parte natural do espaço geográfico, e tem os elementos construídos pelo homem, a escada, os postes e o próprio formato dado às plantações. Vamos olhar ao redor da cidade também, as edificações, as casas, as ruas, tudo isso é parte do espaço geográfico alterado pelo homem. Se nós observarmos, tem a parte do espaço geográfico que ainda é natural, um morro, algumas árvores, mas a grande parte do espaço geográfico foi alterada para quê? Para que existisse um município. Vamos continuar dando uma olhada na estação. Essa estação é belíssima, diz muito da história do nosso município. Aqui já funcionou a Prefeitura Municipal, biblioteca, museu, agora atualmente é um telecentro com a biblioteca e tem um projeto da Prefeitura de transformar essa estação no museu. E aqui a gente tem um belo exemplo da modificação do espaço geográfico. Uma estação foi responsável por criar uma cidade. Olha que interessante. Muito obrigada e até a próxima!